Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Evanildo Vicente e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre vetores. O que é um vetor, para que serve um vetor, onde utilizamos o vetor e como representar um vetor. Estão preparados? Então concentre-se. Então vamos lá pessoal, vamos começar essa aula da seguinte forma. Vamos responder essas três perguntas. O que é um vetor, para que serve um vetor, como representamos um vetor. O que é um vetor, professor? Bem, um vetor é um ente matemático constituído de um módulo, uma direção e um sentido. E para que ele serve? Veja bem, todo vetor ele é utilizado para representar uma grandeza vetorial. Aí veja pessoal, se você ainda não sabe o que é uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar, clique nesse card aqui acima, que nele tem um vídeo onde eu explico detalhadamente a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalar. Tudo bem? Então voltemos aqui para a nossa aula, tá certo? Para a terceira pergunta, como representamos um vetor? Veja bem, para representarmos um vetor, nós utilizamos um segmento de reta orientado. Então veja essa ilustração aí, tá certo? Aqui eu tenho essa reta pontilhada, que eu estou chamando de S, e sobre ela tem um segmento de reta orientado. É isso aqui que nós chamamos de vetor. Pessoal, como sabemos, todo vetor tem um módulo, uma direção e um sentido. Então, baseando-se nisso e olhando para essa ilustração, qual a direção desse vetor? A direção desse vetor, pessoal, é a direção desse segmento de reta, dessa reta S, que nesse caso a reta encontra-se na horizontal, então podemos dizer que o vetor nessa situação tem direção horizontal. Tudo bem? E sobre o sentido, qual o sentido do vetor? Mais uma vez vamos observar essa ilustração. Então, observando a ilustração, podemos afirmar que o sentido do vetor é dado pela ponta da seta, que nesse caso aí, pessoal, é da esquerda para a direita, ou apenas para a direita. Professor, e o que indica o módulo de um vetor? Pessoal, o módulo de um vetor está relacionado com o seu comprimento, ou seja, o comprimento de um vetor indica o seu módulo. Observe essa figurinha aí. E mais, seu comprimento é proporcional à intensidade da grandeza. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quanto maior o módulo de um vetor, maior o seu comprimento. Então, por exemplo, vamos supor que um vetor de deslocamento seja de 10 metros e seja representado por esse segmento aqui, ok? Se você precisar representar um segundo vetor de deslocamento que tenha 20 metros de módulo, ou seja, com o dobro do módulo do primeiro vetor, então você precisará representar esse segundo vetor com o dobro do comprimento do primeiro. Veja aí abaixo. Se o primeiro vetor tem esse comprimento e o seu módulo é de 10 metros, se o módulo do segundo vetor for de 20 metros, então o comprimento desse segundo vetor tem que ser o dobro do primeiro. Da mesma forma, se o módulo do vetor for de 30 metros, o comprimento desse terceiro vetor tem que ser 3 vezes o comprimento desse primeiro, beleza? O comprimento está relacionado com o módulo do vetor. Só mais uma coisa, por vezes vamos precisar fazer notação de vetores, certo? E como é que é feita a notação do vetor? É feita utilizando-se uma letra sobreposta por uma pequena seta, ou seja, uma letra com uma setinha em cima dessa letra, sempre apontando para a direita. Por exemplo, a letra A, se nós chamarmos um vetor de A, então se é um vetor, tem de ter uma setinha em cima, apontando para a direita. Da mesma forma, o vetor B, o vetor V, o vetor F ou qualquer outro vetor, essa setinha sempre vai apontar para a direita. Beleza? Então observe esses exemplos. No exemplo A, vamos dizer que o vetor deslocamento, representado pela letra D, ele tem direção vertical e aponta para cima. Então, sobre a letra D vai ficar a setinha apontando para a direita, ok? Aí, o outro exemplo aí, letra B, o vetor força, tá certo? O vetor força nessa situação está na direção horizontal e apontando para a esquerda, mas a notação desse vetor força, a setinha em cima fica apontando para a direita. E da mesma forma nesse exemplo C, por exemplo, vamos dizer que o vetor aceleração representado pela letra A
tem essa direção e esse sentido. Na hora de fazer a notação do vetor, a setinha sobre a letra está apontando aí para a direita. Tudo bem, pessoal? Só mais um detalhe sobre notação. Pessoal, se nós quisermos representar apenas o módulo de um vetor em termos de notação, é a letrinha sem a seta em cima, ok? Então, o módulo pode ser representado só com a letrinha. Por exemplo, o módulo do vetor f pode ser só a letra f. Ou pode ser a letra f com a setinha em cima, desde que ela esteja entre barras paralelas, ok? Se eu tiver só o f com a seta em cima, dessa forma, aí eu quero informações sobre o módulo, a direção e o sentido. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Se gostaram, dá um like, compartilha com seus amigos e participa aqui dos comentários, inclusive dando sugestões para novas aulas. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque toda semana eu vou postar vídeo novo. Se desejar, me siga aqui nas redes sociais. Bons estudos e até a próxima.